Então, aplicando a equação de Bernoulli entre as seções 1 e 2, vamos até anotar aqui a Bernoulli entre as seções 1 e 2. Bernoulli entre as seções 1 e 2. Ou entre as superfícies de controle 1 e 2. Aplicando essa equação, ela vai ficar assim, então, P1 sobre gama, que vai ser a carga de pressão, a carga pesométrica, mais alfa, que é o coeficiente de Coriolis, V1 ao quadrado sobre 2G, mais o valor de Z1, que seria a cota de a carga de posição, né? a cota altimétrica, se o dátum for o nível do mar, no caso. Daqui a pouco a gente comenta sobre ele aqui. O segundo membro, aparece lá a pressão P2 sobre gama, mais o alfa, coeficiente de Coriolis, V2 ao quadrado sobre 2G, mais a carga potencial, Z2, mais aquela carga energética que foi dissipada no meio do caminho, né? Que seria a perda de carga. Veja que aquele termo transiente, L, G, D, BV, DT, eu nem vou colocar aqui, porque já fizemos a consideração de que o regime é permanente. E no regime permanente, nada que varia com o tempo vai aparecer, certo? Então, aquele termo que apareceria aqui, ó, vou até anotar aqui, mais L, G. L é o comprimento do trecho, seria o comprimento aqui do tubo, né? Entre a seção 1 e 2. Ó. G, aceleração da gravidade, vezes aqui uma derivada temporal, onde aparece lá um coeficiente de correção de quantidade de movimento, coeficiente Boussinesq, multiplicado pela velocidade do escoamento, mais variando com o tempo, tá? Então, tudo isso aqui, ele é anulado em regime permanente. Então, toda essa derivada temporal, ela vai ser zero, porque estamos em regime permanente. Então, ela não interfere na solução, pelo fato de estarmos em regime permanente, tá? Outra consideração que podemos fazer é quanto ao coeficiente de Coriolis. O coeficiente de Coriolis, conforme nós vimos na teoria, é um coeficiente que faz a correção da equação de Bernoulli para que ela possa ser aplicada para velocidades médias. Então, ela transforma aquilo que ocorre ao longo de uma linha de corrente específica para algo que a velocidade média possa representar. Então, ela faz uma correção de carga cinética. Mas nós vimos também que esse coeficiente de Coriolis ele é praticamente igual a 1 para escoamentos turbulentos. Então, nós vamos considerar esse valor alfa igual a 1, tanto no primeiro membro quanto no segundo membro. O coeficiente de Coriolis normalmente é considerado unitário para escoamentos turbulentos. E isso veio de observações laboratoriais, observações de laboratório, certo? Levando dados de perfis de velocidade nas tubulações, verificando que o escoamento era turbulento nesses casos e fazendo a integração que leva ao próprio cálculo de alfa, verificou-se que esse alfa é praticamente igual a 1 nos regimes turbulentos. É regime turbulento que nós vamos resolver em 99,5% dos casos em engenharia civil. Portanto, vamos fazer aí a consideração de que esse alfa ele vai ser igual a 1, certo? Nesse sentido, nós podemos, então, aplicar a equação de Bernoulli, mas tirando proveito de outra particularidade desse nosso problema, que foi dada pelo eixo X ser um eixo horizontal. Veja que o eixo X é o próprio eixo da tubulação, e o fato dele ser horizontal vai dizer para a gente que o Z1 vai ser igual ao Z2. Então, vamos copiar essa imagem e trazê-la para baixo aqui da nossa tela. Trazendo aqui para baixo a nossa imagem. Nós vamos lembrar que a solução da equação de Bernoulli pressupõe a existência de um dátum, que é um nível horizontal de referência. Então, a gente teria aqui esse nível horizontal de referência que chamamos ali de dátum, certo? Temos ali a nossa superfície de controle 1 e a superfície de controle 2, as superfícies de controle que foram relacionadas pela equação de Bernoulli. Aqui a superfície de controle 1, aqui a superfície de controle 2. Vejam que são áreas de seções transversais. Superfície de controle 1 e superfície de controle 2. Quem faz, então, o papel de Z1 e Z2 nesse nosso problema? Sendo um problema de escoamento em conduto forçado,
o que nós vamos pegar sempre para mensurarmos as cargas potenciais Z1 e Z2 será o ponto médio da seção transversal, certo? Então, nós vamos pegar o ponto médio da seção transversal e, a partir desses pontos médios, vamos medir a distância vertical em relação ao datum. Essa distância vertical vão ser os Zs de cada uma dessas seções, certo? Então, nós temos aqui o Z1, esse é o valor de Z1 e esse é o valor de Z2. E ao olharmos para Z1 e Z2, qual a conclusão que a gente chega aqui, pessoal? O que acontece com eles? Eles são exatamente iguais. São iguais, então nós podemos cortá-los, eliminá-los aqui também dessa equação. Agora, por que o Z1 é igual ao Z2? Simplesmente porque o eixo do tubo é um eixo horizontal. Se esse eixo do tubo fosse inclinado em relação ao datum, o Z1 seria diferente de Z2, e aí a gente não poderia cortar, a gente teria que calcular esses valores. O que é simples, uma vez que o L é conhecido, né? Se a gente conhece a inclinação do tubo e conhece o valor de L, a gente pode calcular, por exemplo, o valor de Z2, sabendo o valor de Z1. Nada muito complicado, é uma geometriazinha simples, certo? Nesse caso, Z1 igual a Z2, então nós podemos eliminá-los da equação e finalmente conseguiremos isolar o valor da carga de pressão P2 sobre gama. Então, nesse caso, P2 sobre gama, seria a carga piezométrica nessa seção, pode ser calculado como sendo igual a P1 sobre gama, mais V1 ao quadrado sobre 2G, menos V2 ao quadrado sobre 2G. Estou passando tudo aqui para o primeiro membro agora, tá? V2 ao quadrado sobre 2G, menos a perda de carga verificada entre essas duas seções. A perda de carga verificada entre as seções 1 e 2. Em relação agora à perda de carga, especificamente, eu vou até dar um destaque aqui para ela. Em relação a essa perda de carga ela é muito dependente do tamanho do trecho que se está analisando, certo? Se o trecho analisado é um trecho muito comprido, essa perda de carga tende a ser grande, porque a dissipação de energia no escoamento ao percorrer um trecho comprido é uma dissipação de energia grande, certo? Então, essa perda de carga ela depende muito do comprimento do trecho que está sendo analisado. Normalmente, essas singularidades são singularidades que têm alguns centímetros de comprimento. Então, nós não vamos ter uma redução gradual, por exemplo, que tenha ali vários metros de comprimento. Esse comprimento ele cai na ordem de centímetros, certo? E, normalmente, na ordem de centímetros, a perda de carga é um valor pequeno. Existe também uma outra forma de relacionar a perda de carga em peças singulares como essas, em peças especiais. A redução gradual é uma peça especial, certo? E, nesses casos, essas perdas de cargas verificadas nessas peças singulares, vamos chamar aqui de perda de carga L, é uma perda de carga L localizada aqui dentro, numa peça específica, normalmente ela é dada como sendo proporcional à carga cinética do escoamento, ao V2 ao quadrado sobre 2G. Então, normalmente, essa perda de carga verificada em peças especiais, ela é proporcional à carga cinética do escoamento dentro dessas peças. Para transformarmos essa proporcionalidade numa equação, a gente multiplica por uma constante segundo membro. Então, a perda de carga verificada nesse local, perda de carga localizada, ela é calculada como sendo uma constante, vou chamar essa constante aqui de K, vezes o V ao quadrado sobre 2G. Certo, pessoal? Então, normalmente, essa constante é chamada de coeficiente de perda de carga localizada e é dada em tabelas em função do tipo de peça que se está estudando. Então, para uma redução gradual, a gente tem um determinado valor de K. Para uma curva, a gente tem um valor de K diferente. Para um registro de gaveta, um K diferente. E, dessa forma, é possível se obter o valor das perdas de cargas que ocorrem dentro dessas peças especiais. A priori, nós ainda não sabemos calcular essas perdas de carga, porque as perdas de carga
são assunto da próxima unidade, que é a formulação empírica. Então, o cálculo dessas perdas de carga, elas vêm de informações de laboratório. Dentre as informações de laboratório está a relação entre os tipos de peça e o valor dessa constante K. Tá? Então, vamos trabalhar com o cálculo da perda de carga, mas considerando aqui a constante K válida para esse tipo de singularidade. Então, para o tipo de singularidade que nós temos aqui, que é uma redução gradual, essa constante K, ela está na ordem de 0,15. Então, ela vale ali 0,15. Dados levantados em laboratório. Certo, pessoal? Então, isso válido aqui para redução gradual. Para peça, redução gradual. Se a peça for diferente, o K é diferente. Não se preocupem ainda com o valor desse K, em obter o valor desse K. Nós vamos aprender a obter esses valores na próxima unidade, na formulação empírica, certo? Aqui também nós temos uma outra situação, que é o seguinte, veja que sendo diferentes os diâmetros na seção 1 e na seção 2, as velocidades são diferentes. Eu tenho a velocidade V1 diferente da velocidade V2, então a conclusão que a gente chegou lá no começo do exercício, né? A gente já tinha tirado essa conclusão, que V1 e V2 são diferentes se os diâmetros forem diferentes. Então, qual a velocidade que a gente aplica aqui nessa fórmula? Ou a V1, ou a V2, ou a média? Para esse valor de K, normalmente se aplica a maior velocidade. E a maior velocidade ela vai ocorrer no local onde o diâmetro é menor. Certo, pessoal? Então, nesse exemplo, que é um exemplo de uma redução gradual, nós vamos aplicar aqui a velocidade V2, que é uma velocidade maior do que a velocidade V1. Normalmente, em problemas de dimensionamento de tubos, a gente escolhe essas seções de maior velocidade para irmos a favor da segurança, termos uma dissipação de energia maior, uma perda de carga maior, e aí a gente dimensiona com mais segurança esses sistemas. Certo? Então, vamos aplicar aqui a velocidade V2 por ser o local onde nós temos a maior velocidade, considerando que o diâmetro D2 é menor do que o diâmetro D1. Então, vamos isolar também essa equação que vai permitir que a gente calcule aí a pressão em 2, certo? A carga piezométrica em 2. Então, com esse conjunto de equações montadas, nós temos condições de irmos lá para o Excel e aplicar dados numéricos ao nosso problema, certo, pessoal? Então, vou abrir aqui uma planilha Excel, já deixei ela previamente montada com os dados de entrada do nosso problema. Vamos supor, então, que o diâmetro D1 na superfície de controle 1, podemos até trazer até a figura para cá, para a gente enxergar melhor. Então, o diâmetro D1 seria o diâmetro aqui na superfície de controle 1, vamos supor que seja um diâmetro de 150 milímetros. O diâmetro D2, vamos supor que seja um diâmetro de 100 milímetros. Vamos lembrar que são dados de entrada do problema. Tá? L. O L ele nem faz parte das nossas equações. Se nós observarmos as nossas equações principais, o L nem entrou aqui. Tá? Mas vamos colocar ali então o valor de L qualquer, na ordem de centímetros. 50 centímetros, 0,5 metros. Vazão em metros cúbicos por segundo. Vamos imaginar que escoa ali naquela tubulação, por exemplo, uma vazão de 0,1 metro cúbico por segundo. 0,1 metro cúbico por segundo é uma baita vazão grande, 100 litros por segundo. A pressão P1 em kPa. Então, vamos imaginar que a pressão P1 em kPa seja uma pressão de 100 kPa, 100 kN por metro quadrado. Dado de entrada, certo, pessoal? O valor de ρ, a massa específica do fluido. Imaginando que seja água em temperatura ambiente, então a massa específica de 1000 kg por metro cúbico. Vamos começar a fazer os cálculos, então. Aqui também vamos entrar com nossa constante coeficiente de perda de carga, aquele que eu falei para vocês, para esse tipo de peça é 0,15, tá? Então, tudo agora que aparecer em azulzinho aí, tudo que aparecer em outra cor, é cálculo. Coisas que a gente precisa, são coisas que a gente precisa calcular. Então, a pressão P1 em Pascal. Se eu tenho o valor da pressão P1 em quilopascal, para transformar essa pressão em Pascal, a gente faz o que, pessoal? Divide por 1000? Eu tenho ela em quilopascal. Multiplicar por 1000, né? Isso, multiplica, perdão. Transformar em Pascal, tá? Então, nós multiplicamos aqui por 1000 e temos a pressão P1 em Pascal.
Agora eu quero calcular não a pressão P1, mas a carga pisométrica. Veja aqui, que é o P1 sobre gama, a carga de pressão em metro de coluna de água. Então, nós vamos pegar a pressão em Pascal e vamos dividir pelo peso específico do fluido. O peso específico é o produto da massa específica vezes a aceleração da gravidade, 9,81. Então, nós temos ali uma pressão de 10,19 metros de coluna de água. O que significa isso, pessoal? Se fizermos um furinho aqui ó, na seção 1, que está submetida a essa carga de pressão, a água tem potencial de jorrar a uma altura de 10,19 metros. Então, esse seria o significado físico dessa carga piezométrica. Um pequeno furo feito nessa seção faz com que a água tenha potencial de jorrar, pelo menos um jorro inicial, a uma altura de 10,19 metros. Para a gente ter uma noção da magnitude da pressão que essa tubulação está submetida. Tudo bem, pessoal? Bom, vamos para os cálculos propriamente ditos, então. A área da seção 1, da seção transversal 1, né? Como é a área preenchida pelo fluido e nós temos ali um conduto forçado, é a própria área do círculo dessa seção. Então, π vezes o diâmetro, veja que o diâmetro precisa ficar em metro para a gente calcular a área em metro quadrado. Então, nós vamos pegar o diâmetro em milímetro e dividir por 1000 para fazer a transformação dele em metro. Ao quadrado sobre 4. πd ao quadrado sobre 4. Certo? Então, a área é 0,017 metros quadrados. A área pequenininha, né? A área da tubulação de 150 milímetros de diâmetro vai dar poucos metros quadrados mesmo, certo? A mesma coisa com o P2. PI, que é o π, abre e fecha parênteses, esse é o π no Excel, né? Vezes o diâmetro ao quadrado, que é o diâmetro D2, ele está em milímetro, então a gente precisa transformar para metro, vamos dividir por 1000, ao quadrado sobre 4. πd2 ao quadrado sobre 4, 0,0785. Certo? Calculadas as áreas e conhecido o valor da vazão, a gente aplica a equação da continuidade para calcular as velocidades 1 e 2. Então, a velocidade V1 é igual a vazão, dividido pela área da seção transversal 1. 5,65 metros por segundo. É rápida a água ali, hein, pessoal? Imagina a água passando aqui, ó, a velocidade de 5,65 metros por segundo. É uma velocidade alta, certo? E vamos calcular a velocidade V2, que vai dar maior ainda, nesse caso, né? Então, nós vamos pegar a vazão aqui e vamos dividir pela área de seção transversal, chegando a uma velocidade de 12,73 metros por segundo. Essa velocidade é tão alta, pessoal, que no sistema real, nós não vamos aplicar esses diâmetros para esse sistema. Por quê? O fluido passa com velocidade tão alta por aqui, principalmente pela seção 2, velocidade de 12,73 metros por segundo. Ao passar com velocidade tão alta, assim, com o passar do tempo, ele vai desgastando essas paredes, ele vai causando erosão nas paredes. A gente acha que a erosão é coisa que só acontece em rio, não é não. A erosão acontece em tubulações também, quando as velocidades são muito grandes. Imagina a tensão cisalhante aplicada por um fluido que passa por essa seção a 12,73 metros por segundo. Estamos chegando, pessoal, essa questão de ordem de grandeza das coisas que o engenheiro precisa ter, certo? Então, uma velocidade de 12,73 metros por segundo é coisa alta demais. Seria um segundo a pessoa atravessar a área frontal, a testada frontal de um lote, por exemplo. É uma coisa absurda de grande, né? Então, o fluido, ao passar com essa velocidade, ele vai causar erosão nessa parede. Significa que esse tubo, que poderia durar 20 anos, ele vai durar 2 anos, 1 ano, 2 anos. Porque, com a erosão, essas espessuras vão sendo desgastadas pelo cisalhamento causado pelo fluido, até esse tubo romper, rachar aqui em determinada posição. Então, não dá para a gente trabalhar com esses diâmetros pequenos aqui. Então, a gente vai aumentar esses diâmetros de forma a obtermos tanto V1 quanto V2 um pouco menores. Então, vamos trabalhar ali, por exemplo, com o diâmetro D1 de 300 milímetros, a gente já diminuiu bem essa velocidade, e com o diâmetro D2 de 200 milímetros, já diminuímos bem o valor da velocidade. Certo, pessoal? Podemos até trabalhar aqui com o diâmetro maior ainda, 250. Significa, então, que os diâmetros iniciais que colocamos, os diâmetros de 150 e 100, não são boas escolhas para a vazão de 0,1. Mas seriam boas escolhas para a vazão de 0,01, por exemplo. Entendido, pessoal? Tá?
Então, tudo depende muito da magnitude, da vazão que escoa, para que a gente faça o dimensionamento do sistema, se o diâmetro está grande ou pequeno. Vamos manter os diâmetros iniciais e trabalhar com a vazão menor. Então, para uma vazão de 0,01, que seria uma vazão de 10 litros por segundo, esses diâmetros estão bons, levam a velocidades mais baixas. Tudo bem? Ver a vantagem de resolver um problema como esse no Excel? A gente faz vários cenários, né? A gente adapta vários cenários que facilita muito ali o dimensionamento. Nesse próximo passo, nós vamos aplicar então a equação de Bernoulli. Vamos aplicar aqui a equação de Bernoulli para que a gente faça esse dimensionamento aí da P2, tá? P2 sobre gama e do valor de P2. Fazendo aqui. Vou fazer uns cortes aqui para que a gente possa isolar ali a nossa equação, tá? Então, o que vamos fazer é escrever essa equação aqui na nossa sequência ali. Vou trazer para cá um pouquinho. Volta aqui. Muito bem, então nós vamos escrever aqui a equação de Bernoulli para calcularmos o P2 sobre gama. Então, basicamente, aplicar essa equação. Vamos pegar o P1 sobre gama, que é o valor de 10.019. Vamos somar com o V1 ao quadrado dividido por 2G, então V1 ao quadrado dividido por 2G é 2 vezes 9,81, está 19,62, certo? Menos V2 ao quadrado sobre 2G, dividido por 19,62, menos a perda de carga. A perda de carga é igual ao coeficiente de perda de carga vezes o V2 ao quadrado sobre 2G, conforme nós mostramos, né? V2 ao quadrado dividido por 2G, 19,62. E aí a gente tem a carga de pressão no ponto 2, uma carga de pressão um pouquinho menor, conforme vocês podem ver, é uma tendência natural que ocorre nos estrangulamentos, nas reduções de diâmetro, né? Deu 10,19 em 1, 10,11 em 2. Vamos transformar essa aqui para o valor de pressão em Pascal. A gente pega a pressão em metro de coluna de água e aí a gente multiplica pelo peso específico do fluido. O peso específico do fluido é o produto da massa específica vezes a aceleração da gravidade, 9,81. Esse é o valor da pressão em Pascal, certo? Pressão em Pascal. E agora a conversão dessa pressão em kPa. É o valor em Pascal dividido por 1000. 99,22 kPa. Esse é o valor dividido por 1000. Valor da pressão ali em kPa. É isso mesmo, pessoal. 10 aqui, 9,7. Aqui é dividido, tá? Nós erramos aqui, ó. Pressão em Pascal, não é vezes, né? É o valor da pressão em Pascal. Beleza, deixa eu só conferir aqui, B7, 981, B8, certo. Então, temos ali o valor de P2, o valor da pressão P2. Feito isso, nós vamos fazer aqui o cálculo das nossas forças, trazendo a equação da força para a solução aí do nosso problema, tá? Então, vou copiar essa tela aqui e vamos trazer para cá. Tá tranquilo até aqui, pessoal? Tranquilo, professor. É só substituição de valores, né? A parte mais complicadinha é interpretar a equação de quantidade de movimento. Mas o que vai acontecer daqui em diante é que nós vamos fazer tanto exercício disso aí que vai ficar até meio que automático também a interpretação dessa equação. Vamos lá. Vamos aplicar agora essa segunda equação aqui para calcular x. Então, é só substituição de valores. Ó, P1 a 1, sempre vamos pegar as pressões em unidades do sistema internacional, sempre em unidades ali do sistema internacional. Então, P1, ela vai ser 1000 Pascal, vezes a área A1, menos P2, vezes a área A2, mais o ρ, 1000,
vezes o V1 ao quadrado, aí aparece o V1 ao quadrado, V1 ao quadrado, vezes a área A1, menos, vamos trazer para cá, o ρ, vou botar aqui, massa específica, vezes V2 ao quadrado, vezes a área A2. E aí a gente tem o valor de Rx 980,73 newtons, certo? Então esse é o valor da força R2 para essa configuração de diâmetros que a gente tem aqui. Essa força computada em kgf é o valor da força em newtons dividido pela aceleração da gravidade, por 9,81. Então a força de 99,97 kgf é a força que atua aí nessa singularidade, tá? Então, se trouxermos esse resultado aqui para o final do nosso problema, aqui, temos ali a singularidade e percebemos que a força Rx, ela deu positiva, né? Então, no nosso cálculo, a força Rx, ela deu positiva, 980,74 newtons, né? Significa o que, pessoal? A força Rx deu positiva significa que o sentido que nós prefixamos para ela é correto. Realmente, a Rx aponta contra o eixo x. Então, nós temos essa força Rx, só que a força Rx que foi computada é sempre a força que as paredes do tubo fazem sobre o fluido. Sempre é isso que nós vamos calcular. A força que as peças fazem sobre o fluido que está dentro da peça, certo? Então, essa Rx, ela tem ali o valor de 980,74 newtons. Vamos anotar aqui, ó, 980 para os dados do problema, né? Se mudarmos lá os diâmetros das vazões, vai dar diferente. 980,74 newtons. Mas é interessante deixarmos registrado que essa Rx é a força que a redução faz no fluido. Então, essa força é a força da redução da peça no fluido. E agora a gente precisa ver se foi isso que o enunciado pediu para a gente. Então, vamos voltar lá para o começo do problema, lá no enunciado. Calcule a força causada pelo escoamento sobre a peça. Não é exatamente o que nós calculamos, porque o que nós calculamos é a força causada pela peça no fluido. Mas é só aplicar a terceira lei de Newton, certo? A força causada pelo escoamento sobre a peça é a mesma em módulo, a mesma em direção, porém com sentido contrário. Então, essa força aqui, ó, que nós apresentamos aqui em azul, ela vale Rx, tem o mesmo valor, 980,74 newtons, só que ela é causada pelo fluido sobre a peça. Então, é a força do fluido, no caso a água, né? Escoa aí, na redução. Portanto, pessoal, é essa força que é a solução do nosso problema, tá? A solução do nosso problema é com essa força aí, a força que o fluido faz na singularidade, na redução. Tem o mesmo valor, mesma direção, porém sentido contrário àquela que a gente calculou, porque sempre calculamos a força das paredes, das peças, sobre o fluido que está dentro do volume de controle. Ficou dúvida aqui, pessoal? Bom, então eu vou encerrar a aula, mas vou pedir para que vocês ainda não saiam, para que eu salve aí a lista de participantes.